vai soltando, em nome de Jesus de Nazaré. Não vai ficar, em nome de Jesus não vai permanecer, em nome de Jesus não vai aguentar. Todo mal retroceda, diga: sai da minha vida. Todas as dores no corpo, essa dor de cabeça, esse atrapalho que tem impedido esta pessoa de entender a palavra, o que quer impedir esta pessoa de compreender a palavra de Deus, eu digo: todo mal, sai, 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 vai embora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para Ele, diga: Pai, eis-me aqui, Senhor, nesta tarde, para ouvir a Tua voz, e através da Tua voz, receber a fé necessária para alcançar o meu milagre, a direção do Senhor para a minha vida. Diga a Ele: fala comigo, Deus, pela palavra, alcança o meu coração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Vamos declarar: hoje o meu milagre vai chegar, e eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, declarei, querido, vitória nessa hora, nessa. Diga mais uma vez: é hoje. Hoje meu milagre vai. A minha parte é crer. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali me dá vitória, me dá vitória nessa hora, nessa hora, me dá vitória nessa. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus, tudo bem? Pode sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Então, boa tarde para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa também. Esse culto é um culto que a gente transmite. Espero te encontrar bem. Eu sempre digo aqui na casa de Deus, né? Que se não tiver bem, como é que é mesmo, irmão? Vai ficar, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não vamos ouvir a voz do William, né? Nós não vamos ouvir a voz da igreja, da graça. Nós não viemos aqui para isso. Nós não viemos atrás da voz de um homem ou de um líder religioso. A voz que vai mudar a nossa sorte é a voz de Deus, amém, irmãos? A voz que vai transformar a nossa vida é a voz do Senhor. Então a voz que nos interessa é a voz de Deus. Eu até oro, peço a Deus, Deus nos ajude a eliminar qualquer outra voz que não seja a tua. Ajude-nos também, meu Deus, a identificar a tua voz, porque hoje são tantas as vozes, né? Hoje é tanta gente falando, hoje é tanta gente aconselhando, é gente que vira para você e diz: ah, mas se eu tivesse no seu lugar, ah, mas se fosse eu, mas não é você. E nós precisamos optar no meio de tantas vozes, pela voz que vai trazer mudança, amém, irmãos? Pela voz que vai fazer diferença. Qual é a voz que faz diferença? A voz de Deus. Diga glória a Deus. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Eu espero mais uma vez que você esteja bem. E repito, se não tiver, vai ficar. Vamos ouvir a voz de Deus. Abra no Salmo 51. Pensa numa palavra importante, meu Deus do céu. Que palavra importante que nós vamos ouvir aqui. Salmo 51 é o nosso ponto de início. Salmo 51, mensagens que nascem assim, né, já com alguns dias de antecedência, já ficam, alguma coisa acontece, já fica assim meio que borbulhando no coração, né? Mas existem outras que nascem assim, às vezes no altar, às vezes um pouco antes, e é o caso dessa de hoje. Salmo 51, versículo 10. É uma oração do salmista Davi. E eu queria começar com essa oração de Davi. Tudo bem com vocês, gente?
Graças a Deus, né? Em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 10. A palavra de Deus diz assim. Vamos lá? Todo mundo junto, por favor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Vamos de novo? Só esse versículo, porque todo o texto é muito bonito, esse salmo é maravilhoso. Mas vamos de novo esse versículo, por favor? Cria em mim, ó Deus, então ele está orando, né? Um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu quero fazer dessa oração de Davi nessa tarde a nossa oração. Eu queria que essa fosse também a sua oração. Não apenas no sentido de um coração puro, o que é muito importante, a gente podia fazer alguns cultos aqui, só sobre a necessidade de termos e mantermos um coração puro diante de Deus. Tem muita matéria para nós aqui. Mas hoje eu quero ficar com a segunda parte da oração que ele inicia aqui. A segunda parte diz: e renova em mim um espírito reto. E renova em mim um espírito reto. Podemos repetir essa frase? E renova em mim um espírito reto. Você percebe o Santo? Davi não está dizendo, Deus, eu quero um Espírito Santo reto. Gente, o Espírito Santo, ele é reto. Essa afirmativa de Davi é, Senhor, em relação ao meu espírito, ao espírito do homem, ao espírito do ser humano, a minha essência, Senhor, meu Deus, me ajuda a manter um espírito reto. Meu Deus, eu não quero que o meu espírito seja um espírito, vou usar essa expressão com a sua permissão, um espírito esquisito, um espírito diferente, um espírito estranho. Eu quero que o meu espírito seja um espírito reto. Puxa, que oração bonita. Eu estava pensando, meditando nessa palavra, dizendo, meu Deus, eu quero um espírito assim também. Por quê? Se Davi ora a Deus, dizendo, Deus, eu quero um espírito reto, é porque existem espíritos por aí, e eu não estou falando de demônio, irmão, eu estou falando de espírito do ser humano, amém, pessoal? Mas existe essência de pessoas aí, espíritos por aí, que não são tão retos assim, senão Davi não oraria, dizendo, Deus, renove em mim um espírito reto, senão ele não iria pedir isso para Deus. Se ele está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor renove em mim um espírito reto, é porque tem gente com espírito torto aí, tem gente com espírito estranho, tem gente com espírito esquisito. Então o tema da mensagem de hoje é, de que espírito é você? Vamos de novo, qual é a pergunta? De que espírito é você? E perceba, eu não estou falando, repito, do Espírito Santo de Deus, do batismo com o Espírito Santo que vai acontecer em Atos 2, e nem da ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. No princípio, agia apenas em 3 classes, 3 grupos de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. No Antigo Testamento era assim, mas não é dessa ação do Espírito de Deus que eu estou falando, eu estou falando da essência do ser humano, eu estou falando do teu espírito. Nós precisamos ter um espírito alinhado com Deus, o nosso espírito precisa estar alinhado com a palavra. Nossa essência, a essência do ser humano, ela precisa ser reta. Nós precisamos buscar no Senhor um espírito reto, um espírito que agrada o Senhor, um espírito que faça a diferença. E eu quero te mostrar alguns exemplos em relação a isso. Eu acredito que vai ficar claro. Começando com o Antigo Testamento e nós vamos terminar no Novo. Números capítulo 14, vamos lá? Primeiro exemplo é o exemplo de Josué. Números capítulo 14, Números é Antigo Testamento, começa com Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, depois Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Pronto, já encontrou. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números capítulo 14, versículo 20. Eu vou procurar ler o menos possível aqui, para não perder tanto tempo aqui. Números capítulo 14, versículo 20. 14, versículo 20. Diz assim: e disse o Senhor, eu vou ler aí eu explico, fique em paz. E disse o Senhor,
conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha primeira glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais eu jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Bom, você está percebendo que Deus aqui não está feliz. Isso aqui é Deus falando. Isso aqui é aquele momento em que o povo já vinha tentando o Senhor, reclamando, murmurando. Você que conhece o texto sagrado, você sabe que aquele povo que Deus tirou do Egito, né? Agora ele está atravessando um deserto em direção à terra prometida. E tudo era motivo para reclamar. Faltava água, reclamava. Faltava comida, reclamava. Faltava qualquer coisa, reclamara. Até o próprio Deus está dizendo: vocês já me tentaram essas 10 vezes. Vocês já insistiram no erro 10 vezes. Vocês já estão tirando, chega. E quando Deus fala chega, chega, pessoal. Deus disse chega. Eu vou acabar com esse povo, Moisés, eu vou matar todo mundo. Em um determinado momento, Deus faz até uma proposta e tanto para o Moisés. Ele diz: olha, eu acabo com este povo, e aí eu vou fazer de você outro povo. Eu vou fazer de você outro grupo. Eu vou fazer de você outros descendentes, outro povo. Melhor do que este povo aí. Dependendo de quem estivesse no lugar do Moisés, podia ficar tentado, né? Podia ter balançado. Moisés: não. Se o Senhor fizer isso, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor não cumpriu a palavra do Senhor. Não. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do teu livro. Olha que coisa séria, irmão. Que moral, né? Que intimidade que Moisés tem com Deus. E agora ele está dizendo, de novo, e o Moisés penou na mão desse povo, hein? E o Moisés está dizendo: não, Senhor, perdoa esse povo. Não, eu intercedo por eles. Deus, eu venho diante de ti por amor desse grupo. Versículo de número 20, que foi o primeiro que eu li, Deus diz: conforme a tua palavra, eu acrescento, Moisés, porque Deus está falando com Moisés, lhe perdoei. Não é perdoei o Moisés, perdoei esse povo, porque você está pedindo, Moisés. Porque se dependesse de mim, eu matava todo mundo. Só que é o seguinte, Moisés, eu perdoo, mas a consequência é que eles não vão entrar na terra prometida. Vocês estão entendendo, irmão? Está perdoado, eu perdoo, mas tão certo como vive o Senhor, eles não vão entrar na terra prometida. Eles não vão entrar. Eu jurei aos pais dele, essa geração não, só a próxima geração depois deles. Mas aí vem o ponto que eu quero destacar, versículo 24, pula para o 24, porém, o que diz agora? O meu servo, como é que é o nome dele, igreja? Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Diga glória a Deus. Por quê? Nós sabemos que foi Josué e Caleb que foram os dois diferentes. Você sabe que num episódio, creio que foi no capítulo 13, Deus envia, Moisés envia a mão de Deus, 12 espias à terra prometida. 12 espias, porque um era de cada tribo. Você sabe que tinham 12 tribos de Israel, e foi cada um, e o nome era exatamente por isso mesmo, era espia, porque eles foram dar uma espiada na terra que Deus havia prometido. Ô, irmão, cá entre nós, né, irmão, espiar o que Deus prometeu para ver se é verdade, eu penso que não precisa, né, porque se Deus falou que é. E é interessante que eles 12 vão espiar, os 12 espiam a terra, os 12 voltam trazendo um relatório. 10 dos 12, um relatório é pessimista. E só 2 o relatório é otimista. Mas a princípio os 12 voltam dizendo, é interessante o início do relatório. No início está todo mundo concordando. Eles estão dizendo assim: nós fomos a terra que você nos enviou, Moisés.
E não é que a terra realmente mana leite e mel, mas é lógico. Deus falou que o negócio era bom. Deus falou que a terra era boa. Como assim essa surpresa? O que Deus fala é verdade. O que Deus promete, Ele cumpre. Aí começa o porém. Porém, nós vimos gigante, nós éramos como gafanhoto, não vai dar certo, não tem jeito. Aí Josué e Caleb fizeram o povo, só 2 dos 10, dos 12. 2 contra 10. Não, vamos sim, gente. Deus é conosco. Se Deus se agradar de nós, você vai ver. Nós vamos possuir, nós vamos vencer. Vai ser lindo, nós vamos conquistar. E os 10 prevaleceram, inflamaram todo o povo, gente. E agora Deus está dizendo: ninguém vai entrar. Só vai entrar o meu servo Caleb. Nós sabemos que o Josué também, os 2 que fizeram a diferença. Mas eu estou usando esse versículo por causa da expressão que o próprio Deus usa. Por que que o Caleb vai entrar? Porque nele houve outro espírito. Ô irmão, você já ouviu essa expressão? No trabalho, na escola, não, fulano de tal, eu gosto dele, rapaz, tem um espírito diferente. Nós não estamos falando de Espírito Santo aqui. Nós não estamos falando de demônio aqui. Nós estamos falando de uma ação, de um comportamento que Deus espera que você tenha, de você mesmo. Lembra da oração do Davi? Davi, me dá um espírito reto. Eu quero um espírito que se destaque. Eu quero um espírito alinhado à tua palavra. Eu não quero um espírito corrompido. Eu não quero um espírito, meu Pai, desalinhado à verdade. Um espírito de rebeldia. Eu quero um espírito diferente, um espírito que agrade o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Josué entrou porque nele havia outro espírito. Querido, eu espero, nesse primeiro exemplo, que toda e qualquer murmuração, porque murmuração é um negócio que pega, que contamina, e quando você estiver ouvindo qualquer outra coisa que desagrade o Senhor, que em você haja um espírito diferente, amém? Que você não seja como mas todo mundo faz, mas todo mundo fala, mas todo mundo age assim, mas todo mundo se comporta desse jeito. Aí eu faço uso das palavras mães, né? Você não é todo mundo, você é diferente. Por quê? Porque você tem outro espírito. Você quer ver outra coisa? Daniel capítulo 6, ainda no Antigo Testamento. Daniel capítulo 6, vamos dar uma olhada aqui no exemplo de Daniel, depois nós vamos terminar com um exemplo novo, para a gente trazer isso tudo amarradinho, né? Bem alinhado. Daniel, é só você abrir a Bíblia mais ou menos no meio, provavelmente você vai encontrar Salmos de cara aí no meio da Bíblia, aí você vai para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel 6, irmãos, é o capítulo de Daniel na cova dos leões. Nós não vamos estudar essa história, mas vamos pegar o início dela, né? Como é que tudo começou. Vamos ler o versículo primeiro. Daniel capítulo 6, versículo 1. Dizeu bem a Dario, tem gente que lê Dario, que era o rei, né? Constituir sobre o reino a 120 presidentes, ou sátrapas, dependendo da versão aí, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Bom, me parece aqui muito tranquilo, é uma distribuição política. Ele tem lá, igual hoje, vamos colocar 120 prefeitos, e para tomar conta dos prefeitos, bom, tem que ter um governador, e ele tinha 120 prefeitos, e tinha 3 governadores, para poder dar uma olhada, examinada, e tinha uma escala de autoridade ali, e Daniel era um destes governadores, ou desses príncipes, e eles tinham que prestar conta diretamente ao rei. Versículo 3, agora eu quero que você leia comigo, se você puder, vamos lá? Então, o mesmo Daniel, o que diz aí agora? Se distinguiu, isso é importante.
Não é que alguém distinguiu Daniel. Não é que Deus distinguiu Daniel. Ele se distinguia dos outros. Ele era diferente dos demais. Por quê? O que fazia dele uma pessoa diferente? Vamos ver? Ele se distinguiu destes príncipes e presidentes. Agora, porque nele havia um espírito excelente. Diga glória a Deus, gente. Dentro dele, o espírito que habitava nele. E repito, eu sei que, e até já ouvi mensagens de pessoas pregando e falando, esse espírito de excelência em Daniel era o Espírito Santo. E obviamente eu tenho que respeitar essa linha. E obviamente eu acredito que o próprio Daniel, dentro dessas categorias, podia estar debaixo até de uma ação da presença do Espírito de Deus. Mas eu, com todo respeito, entendo que o espírito de excelência não é necessariamente o Espírito Santo. Tem gente que tem um espírito de excelência dentro dele. E tem gente que tem um espírito, irmão, de, sei lá, como é que eu chamo esse espírito, irmão? Tudo que põe a mão dá zica. Pega, quebra. Toca, queima. É um negócio, o mineiro chama de trem. Esquisito. Daniel não. Tudo que ele decidia fazer, olha o nome do Espírito, o Espírito de excelência. Vou fazer bem feito. Irmãos, e repito, eu penso que eu não preciso ter o Espírito Santo de Deus, cheio, batizado, tudo isso eu tenho que ter sim. Mas para eu ter um espírito de excelência dentro de mim, irmão, eu não estou falando nem de conversão. Eu estou falando de gente que o espírito dele é assim. Irmão, tem gente que nunca colocou os pés dentro de uma igreja, mas dá uma tarefa para ele. Olha o José do Egito, irmão. Irmão, onde você colocava o cidadão, você podia até dizer, não, agora eu vou matar esse cara, agora tu vai para a cadeia. Lá na cadeia não demorou muito, irmão, já estava mandando na cadeia. Irmão do céu, que coisa é essa? Tem gente que onde põe a mão, irmão, é para lavar, meu Deus, é excelência. É para pregar, é excelência. Meu Deus, eu vou filmar, eu vou fazer, qualquer coisa, qualquer tarefa que você colocar na mão dele, o negócio sai tinino. Você pode dizer glória a Deus por isso? Daniel tinha dentro de si um espírito de excelência. Diga amém, irmão. E por que é bom a gente ter um espírito assim? Por que é bom a gente ter um espírito reto, um espírito de excelência, um espírito que faz a diferença no meio das pessoas, um espírito que faz com que as pessoas olhem e percebam, fulano é diferente. E eu não estou falando de diferente para pior, obviamente, eu estou falando de diferente para melhor. Por que isso é bom? Como é que termina o versículo? Vamos ver? Como é que termina? Vou ler de novo, tá? Versículo 3 inteiro, ó. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Agora, e o rei, obviamente, que aqui o rei é o rei Dário, ou Dario, né? O rei aqui. Mas aí eu vou falar de outro rei, né? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, por cima de todos. O rei Dário tinha um pensamento acerca de Daniel. Qual que era o pensamento acerca de Daniel? Eu vou colocar esse cidadão acima de todos os trabalhadores que eu tenho aqui. Eu vou pôr ele para tomar conta de tudo que eu tenho. Eu vou colocar ele para ele administrar tudo que tem aqui. Ele é que vai mandar nesse lugar. Ele é que vai tomar conta de tudo aqui, dos presidentes, dos sátrapas, dos príncipes. Eu tenho planos grandes para ele. Por quê? Porque ele tem um espírito diferente. Ele tem um espírito de excelência. Você pode dizer amém por isso? Agora, a Bíblia já não diz isso acerca de nós? Olha só o que a Bíblia diz, só estou te contando. Por maior que sejam os nossos pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Isso significa afirmar que o rei, agora eu não estou falando de um rei Dário, eu estou falando do rei dos reis. Eu estou falando do Senhor dos senhores.
o nosso rei tem pensamentos altíssimos a teu respeito. Você pode dizer amém por isso? E o nosso rei pensa em constituir você por cabeça e não cauda. Isso tudo por quê? Porque o seu espírito é outro. Seu comportamento é diferente. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Amém ou não amém, igreja? Puxa, quando nós abraçamos essa graça, decidimos no coração fazer a diferença, o rei passa a olhar para nós diferente. Ele diz, eu tenho grandes pensamentos para ele. Amém ou não amém, irmãos? Agora vamos dar uma olhada no Novo Testamento, como é que isso se aplicaria? Lucas capítulo 9. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas 9, versículo 51. E eu confesso para vocês que a mensagem nasceu foi aqui, em Lucas. Porque eu li isso aqui, eu não sei, irmão, se vocês são assim, gente. Eu li isso aqui agora há pouco, eu estava ali no escritório rindo sozinho, irmãos. Eu não sei se você... Às vezes parece doido, né? A gente parece meio maluco. Eu estou lá lendo esse tipo... sozinho. Porque eu leio a Bíblia, irmão, eu viajo, eu entro na história, eu fico imaginando a cena. Deixa eu te contar a primeira história. Aí eu prego. Olha a história. Lucas 9, 51. Tua Bíblia tem título em cima do 51? O que diz aí? É, isso aí, os samaritanos não recebem Jesus. Você sabe que os samaritanos, eles não se davam com os judeus, né? Você lembra lá de João 4, a mulher samaritana, aquela que foi tirar água no poço, aí Jesus pede de beber para ela, aí ela diz, como é que você tem coragem de falar comigo? Sou mulher samaritana. Os dois não se davam. Aí historicamente você vai entender que havia uma divisão de reino lá atrás, as 12 tribos foram divididas, 10 foram para o norte, daí a capital era Samaria, aí surgiram uma mistura dos judeus, os judeus acabaram misturados e viraram então os chamados samaritanos. Então o judeu tinha no sul como um povo misturado, indigno, que já não era mais puro sangue, enfim, tem toda uma questão histórica aí, mas os dois não se davam. Então a aldeia, o lugar, era um lugar de samaritanos, e Jesus agora está indo para este lugar, vai entendendo a história, mas Jesus manda alguns discípulos na frente, para quê? Para preparar o lugar, para ele ficar, para Jesus ver, quem sabe uma pousada, um hotel, uma hospedaria, um lugar para Jesus ficar. Aí lá vão os discípulos, um dos discípulos é João, e eu gosto de pensar nisso, principalmente em João, porque quando a gente lê hoje o Evangelho de João, e as cartas, principalmente no fim da Bíblia, as cartas de João, João ele é conhecido como o discípulo do amor. Vocês sabiam disso, irmãos? Você vai ler o João falando, ele fala demais assim, amados, amados, amados. E aí a ideia que você acaba tendo de João é aquela ideia assim, puxa, que pessoa mais pacata, amada, tranquila, amável. De fato, ele se tornou, mas nem sempre foi assim. Olha essa história, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus queria ir a Jerusalém. 52. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Então, antes de chegar em Jerusalém, eles tinham que passar por uma aldeia de samaritanos, eles queriam dormir ali, queriam descansar ali. Mas, 53, não o receberam. Por quê, gente? Porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém, e ia mesmo.
Mas como eles estavam indo para Jerusalém, então ficou claro que eles eram judeus. E como os samaritanos, então eles decidiram, não vamos receber. E não receberam. Os samaritanos não receberam. Então, versículo 54. Os discípulos, digam o nome deles para mim, gente. Tiago e João. Tiago e João. Quando Jesus chama os dois para o ministério, Jesus os chama os dois de filhos do trovão. E eu penso que você receber um elogio assim de Jesus, filhos do trovão, é porque os dois eram, de lá no Nordeste, arretados, para frente, né? Os dois eram trovão. E os dois discípulos, esses discípulos Tiago e João, vendo isso, que não receberam Jesus, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha isso, gente. Vocês estão vendo os dois? Vocês conseguem imaginar essa cena, gente? Vocês conseguem montar isso na cabeça de vocês? Os dois estão chegando numa aldeia, eles estão preparando um lugar para Jesus. Poxa, quem é que não quer Jesus? Às vezes a gente que já está na igreja, a gente pensa assim, e quem é que não vai querer dar lugar para Jesus? Mas tem gente que não quer. Os samaritanos não quiseram, não queremos você aqui. Lá em Gadar, os gadarenos mandaram Jesus embora, nós não queremos você aqui. Depois que Jesus libertou aquele homem endemoniado em Marcos 5, mandaram Jesus embora, por causa do prejuízo dos 2.000 porquinhos, né? Eles não quiseram mais Jesus. Tem gente que não quer Jesus, irmão. Não, eu não quero, para mim não é interessante tê-lo. E esses samaritanos não recebem Jesus. Para quê, irmãos? O chamado discípulo do amor. E você quer ver amor agora? Como é que é? Não vai receber o meu Jesus? Espera aí, mestre, senhor, se o senhor quiser, nós vamos fazer uma oração aqui agora, e nós vamos pedir assim para Deus mandar fogo para queimar essa raça. Você consegue imaginar a cara do discípulo do amor? É queimar essa turma, tosta esse, tosta aquele, tosta esse aqui também, porque nós temos até base bíblica, igual Elias fez no Antigo Testamento. Está tudo certinho na cabeça dos dois discípulos, Tiago e João. Mas Jesus vira para eles, no versículo seguinte, 55, voltando-se, porém, repreendeu-os. O que é repreender, gente? É dar uma bronca. Que isso, rapaz? Vocês estão malucos da cabeça? Que conversa é essa? Discípulo meu querendo queimar os outros? Mas de vez em quando você encontra uns crentes doidos, irmão. Uns crentes que gostam de uma vingança, né? Um veneno escorrendo no canto da boca. Olha, eu falei, foi mexer comigo, olha lá, quebrou a perna só em 5 pedaços. É Deus, né? Justiça. O que é isso? É kamikaze? Tem crente esquisito, pessoal. De que espírito é você? Você entendeu a pergunta do início da mensagem? Que espírito é esse seu? Em que alguém está com dificuldade, porque um dia se alguém te fez mal, você, é Deus pesando a mão. Querido, esse não é o Espírito do Senhor. Satanás parece ter ganhado um sócio, hein? De que espírito é o teu? Quando eles viram para Jesus, o senhor quer que a gente queima eles? Vamos orar aqui, Tiago, vamos dar a mão. Queima essa raça, papai. Jesus vira e diz, peraí, vamos parar isso aí, para tudo. Vós não sabeis o que, igreja? De que espírito sois? Vocês estão equivocados. Vocês estão alinhados de uma maneira completamente equivocada. Esse não é o meu espírito. Não é a minha postura. Não é o que eu vim ensinar. Não é o que eu vim fazer. Vocês estão completamente desalinhados. Vocês estão fora.
vocês não sabem de que espírito sois vós. Não é isso. Vocês são meus discípulos e um comportamento assim, sai querendo queimar os outros, querendo que os outros quebrem a cara, porque não receberam a gente, ele me paga. Mas que conversa que é essa? Olha como é que ele termina, 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Diga glória a Deus. Ah, pastor, então o que eu faço? Ué, o que eles fizeram? Foram para outra aldeia. Irmão, e é assim com todo o coração que você tentar plantar Jesus dentro. Todo coração é uma aldeia que Jesus quer entrar. Algumas aldeias se abrem para Jesus. E aquele coração que você encontrar abertura, Jesus nele. Mas vai ter coração que não vai receber Jesus. E você não tem que olhar para essa pessoa e dizer: queima demônio, vai também queimar. Ah, eu vou ficar rindo quando você for para o inferno. Querido, que espírito é esse? Ele não veio destruir, ele veio salvar. E é esse espírito que ele espera encontrar em mim e em você. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Se você puder olhar para a sua mão assim, ó, vamos fazer uma oração juntos? O pessoal de casa também, tá? Olha assim para a sua mão e diga: poder de Deus, entra agora na minha mão. Eu vou usar o poder, a autoridade que o Senhor tem me dado, e todo mal na minha vida, no meu corpo, vai ter que sair. Todo espírito contrário, toda influência contrária, desalinhada à palavra de Deus, eu não quero, em nome de Jesus. Hoje você vai colocar a mão no seu coração, a essência do homem, do ser humano. Fecha os teus olhos. Meu Deus, em primeiro lugar eu levanto aqui a minha voz contra toda e qualquer ação de espíritos de dores, doenças e enfermidades. Meu Deus, se existe alguém aqui nessa igreja ou nos acompanhando em casa, enfrentando uma luta, uma batalha na saúde, meu Deus, um problema no coração, o doutor diz que é só uma cirurgia que vai conseguir corrigir o problema é grave. Meu Deus, eu sinto de orar por essa pessoa aqui agora. Jesus, toca esse coração. Eu não me refiro apenas ao coração, meu Pai, à essência, mas me refiro literalmente a esse órgão, aquela veia, aquela artéria que está obstruída, entupida. Meu Deus, toca agora aquela válvula, em nome de Jesus, que o doutor disse, meu Pai, que não tem mais jeito, que o caso é sério. Meu Deus, que está, meu Pai, com um problema muito grave. Mas, meu Deus, se o Senhor tocar, isso tudo cai por terra. Meu Deus, se o Senhor toca agora, este mal desaparece. Ah, Deus, se o Senhor toca agora, esse mal recua. Ah, Deus, então toca, então Deus livra. Meu Deus, opera agora. Estenda a tua mão para livrar, estenda a tua mão para curar, estenda a tua mão para salvar, estenda a tua mão para operar. Meu Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Eu digo a toda obra do inferno, eu digo a toda ação do diabo, eu digo a toda ação maligna de revolta também num coração que hoje está desalinhado. Às vezes, Deus, não é só revolta contra o homem, não é só revolta, meu Pai, contra a religião. Quem sabe existem corações já tão revoltados até contra o Senhor, até contra a palavra, questionadores, meu Pai, meu Deus, com a cerviz completamente endurecida. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, eu digo, esse não é o Espírito de Cristo, esse não é o Espírito que o Senhor espera encontrar em nós, em você, querido, em nome de Jesus. Eu digo, esse mal saia, toda influência também de espíritos contrários, toda influência de espíritos malignos, mesmo em forma de um pensamento, de uma seta, ou mesmo de um sentimento de inveja, de ira, de raiva, de revolta, em nome de Jesus, eu digo, todo mal, diga sai, 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 e sai,
Em nome de Jesus, seja livre. Levanta a mão para Ele agora e diga: Pai, eu recebo a bênção do Senhor sobre a minha vida. E lhe peço, Jesus, me ajuda, Pai. Assim como Davi orou, eu oro. Dá-me, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um espírito reto. Um espírito reto. Mais uma vez, um espírito reto. Um espírito que lhe agrade, que deixe o Senhor contente. Um espírito alinhado à tua palavra, às Escrituras. É a minha oração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. Esse é o Espírito do Senhor, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Ah, Deus, dá-nos um espírito reto, um coração puro. Se você trouxe, você pegue na sua mão envelope de dízimo, de oferta. Você precisa do envelope, os obreiros estão passando aí, a maquininha também, fica à vontade. Enquanto isso, eu falo com o pessoal de casa aqui para me despedir de vocês. E você que é membro aqui da nossa igreja, primeiro eu agradeço, né? Você que é membro, porque ontem eu fiz um pedido de ajuda, de socorro nesse fim de mês para os patrocinadores, um socorro que foi atendido, glória a Deus, vitória da parte do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. Se você é membro aqui da nossa igreja, você pode sim continuar contribuindo de duas maneiras, pelo menos. Você pode passar aqui na igreja, pessoalmente, deixando aqui sua doação, sua fidelidade, ou, se você preferir, você pode fazê-lo também através online, né? Através da internet, a sua transferência ou seu depósito. As contas são essas, vou mostrar aqui para o pessoal. Essas são as contas, que inclusive estão nos comentários aí, né? O pessoal já fixou aí para você dar uma olhada. E aí eu só peço, para a gente não perder o controle aqui na igreja, que você envie para a gente o comprovante do depósito, da transferência, para o nosso controle aqui da igreja. Nesse número de WhatsApp, tá? É o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. Aí vem o telefone 99255-2568. 99255-2568 é o telefone do nosso WhatsApp, tá? Eu também agradeço aqueles que têm nos ajudado com as doações de alimentos. Nós ainda precisamos de mais doações, já ajudamos várias famílias com alimentos. Esse é um programa que ainda está de pé, principalmente para esse tempo, né? É um programa que é muito bem-vindo, nosso programa social, podendo nos ajudar com arroz, feijão, alimentos não perecíveis, né? Óleo, sal, açúcar, enlatados, enfim, aquilo que Deus plantar no teu coração. Eu sei que tem muita gente na guerra, na luta, enfrentando batalhas nesse tempo de dificuldade e adversidade. Se para você está tudo bem, não deixe de ajudar. E se para você não está, entre em contato com a gente. Na medida do possível, nós temos tentado ajudar, graças a Deus, com sucesso, várias famílias com alimentos, em nome de Jesus. Graças a Deus, e ao coração aberto também que vocês têm, os irmãos aqui na igreja também, amém? Queridos, você que está aqui na igreja, estenda a mão assim, só para a gente orar para o pessoal que está em casa, para a gente terminar aqui a nossa transmissão. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Deus, aqueles que estão em casa, dizimista, ofertante, patrocinadores, aqueles que têm ajudado também o nosso projeto social. Sejam todos abençoados, alcançados por esta graça, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal.